Olá pessoal, bem-vindos! Vamos iniciar agora uma série de episódios para falar sobre um dos temas mais interessantes, aquele que dá ideia de profundidade. Vamos falar de perspectiva. Hoje nós vamos na base, vamos conhecer os principais tipos de perspectiva. Vamos lá. O tema do desenho de hoje é esse aqui, vou escrever. Perspectiva. Então vamos ver. Quando a gente pede para alguém fazer um cubo, desenhar um cubo, em geral as pessoas dizem, não sei desenhar, mas a gente insiste e elas chegam e usam esse processo. Fazem um cubo, aliás, para fazer o cubo começam com um quadrado. Próximo ao centro, traçam mais um quadrado, que poderia ser para a parte de cima ou para a parte de baixo. Então, traçam mais um quadrado. E depois disso, vão unindo essas linhas, esses bicos, esses vértices. Então, este é o processo, em geral, que as pessoas usam e ainda dizem, olha, eu não sei desenhar. Mas isto é um desenho e está correto. Não é um desenho fora de nenhum padrão. O que falta apenas é entender o que é cada coisa, tá certo? Então, a gente aproveitando esse exemplo, já vamos mostrar que esse é um processo dos muitos outros que existem. Só que quem desenha não pode parar aqui, tá certo? Então, vamos lá. Como é uma base para entender os tipos de perspectiva, a gente já começa com este que a maioria já sabe. Então, esse tipo de perspectiva é chamada de perspectiva cavaleira, tá certo? Por que cavaleira? A gente vai perceber que é uma perspectiva cavaleira quando geralmente as figuras que são de certa forma geométricas para esse tipo, elas têm esse apoio maior do objeto, ou seja, tem essa base apoiada. Vamos imaginar que aqui seria uma mesa, um chão, um objeto de apoio. Então, quando a gente percebe isso daqui apoiado e estas linhas paralelas, então a gente caracteriza esta como uma perspectiva cavaleira, que é diferente. Vamos imaginar que este plano continua, diferente de um outro tipo de perspectiva em que, a partir de um ponto, eu vou traçar ângulos. Então ela não fica apoiada com uma base como está, mas sim com o vértice. Quando está apoiada desta forma, tá certo? Quando tem este ponto de apoio, que em média, esse ponto de apoio para esse tipo, em média, ele tem um ângulo de 30. E quando eu quero dizer grau, eu uso esse símbolozinho, essa bolinha aqui em cima. Então eu digo 30 e eu leio graus. E para este, existem vários ângulos que a gente pode adotar para ele. Vai do 30, 60, mas em média a gente vê o pessoal usando o ângulo de 45 graus. Então, continuando aqui. Esse tipo de perspectiva que tem esse apoio, ele continua tendo linhas assim, ó, paralelas, ok? Então eu vou determinar uma largura para a figura, esse nosso cubo. Estou determinando. A partir do momento que eu determinei, eu já encontro outros pontos a serem seguidos. Então é daqui que continua paralelo, tá certo? Essa daqui paralela vai originar então esse outro tipo de perspectiva. Essa perspectiva que tem esse apoio, que geralmente você vê com estes ângulos, nós vamos chamar de perspectiva isométrica, certo? Beleza.
Agora nós vamos conhecer uma outra que particularmente eu considero a mais interessante, a que os artistas em geral utilizam muito mais, certo? Vamos lá. Ela pode ter essa base, ok? Pode ter uma base como esta perspectiva cavaleira. Vamos à base, certo? Vamos imaginar aqui o plano e aqui, ó, por enquanto é uma figura que tem só essa face, esse lado. Já que eu estou desenhando um cubo em que aparecem os dois lados, então eu vou fazer nesse outro tipo de perspectiva, fazer com que também apareçam esses dois lados, porque poderia não estar aparecendo todos os lados, os outros lados como aqui, tá certo? Então, para que isso apareça, eu tenho que tomar cuidado, porque a partir de agora já vamos entrar com um elemento novo, né? Esse elemento novo é o ponto. Então vou imaginar um ponto distante do objeto e a partir deste ponto eu vou convergir todas as linhas do vértice da minha figura para ele. Então eu vou unir, isso aqui são as linhas guias, tá certo? Eu vou unir, então eu vou unindo estes pontos. E depois que eu fiz este elemento guia, aí sim eu vou determinar a espessura, a profundidade do objeto. Então eu vou imaginar que esse cubo tem essa profundidade. A partir do momento que eu encontrei um lado, automaticamente eu não posso mudar qualquer outro traço. Eu tenho que seguir aonde ele terminou. Então seria a partir daqui, eu já tenho então o outro ponto para formar este cubo. Então, esse tipo de perspectiva nós vamos chamar de perspectiva cônica. Por que cônica? A gente vai perceber que é porque ele forma um cone. Com este ponto, com estas linhas, vai formando um cone. Por isso chama-se perspectiva cônica. Apesar de ter o apoio aqui, exatamente igual à perspectiva cavaleira, se diferencia deste ponto, porque as linhas que fazem parte do objeto já não são mais paralelas como estas que nós estamos vendo aqui em cima na perspectiva cavaleira. Então, se perguntar, você não, lógico que quando o desenho está pronto, essas linhas guias desaparecem. Se perguntarem o nome desse tipo de perspectiva e por que não é cavaleira, você vai diferenciar da seguinte maneira: na cavaleira, estas linhas que dão a ideia da profundidade do objeto, elas são paralelas. E esta cônica, não, elas vão para um determinado ponto. Este ponto, nós vamos dar nome a esses pontos e a essas linhas na próxima atividade, no nosso próximo encontro. Vou fortalecer para ficar mais evidente aqui o que nós fizemos, tá certo? Então aqui nós fizemos uma perspectiva cavaleira, tá certo? Por que cavaleira? Porque ela tem uma base, não é? E as linhas que determinam a espessura, não é? A profundidade, elas são paralelas. A isométrica, que se diferencia da cavaleira, por que ela não é? Apesar de ter linhas paralelas, ela não pode, ela se diferencia da cavaleira, por quê? Porque o ponto de apoio, por causa do ponto de apoio, o ponto de apoio dela é diferente, tá certo? Ela já está apoiada neste canto, né? Diferente da outra. É assim que eu vou diferenciando os tipos de perspectiva. E a cônica, por que a perspectiva cônica se diferencia das outras? Observem que nós estamos partindo do mesmo ponto de apoio, um quadrado, com exceção desse, mas quadrado, e não é igual, por quê? Não é igual uma isométrica, porque primeiro já tem uma base maior apoiada numa das faces. E não é cavaleira porque o ponto que determina
a profundidade, essas linhas elas têm uma direção cônica diferente. Tranquilo? Acompanhem, porque agora na próxima nós vamos fazer uma evolução e trabalhar melhor sobre os vários pontos, os vários planos e o que mais podemos fazer com essa perspectiva cônica. Essa daqui é mais utilizada para o pessoal de arquitetura. Esta mais utilizada para o pessoal que faz desenho técnico, projetos. E esta, geralmente os artistas utilizam mais porque ela dá margem a muito mais criatividade. É o que nós vamos verificar na próxima. Não que os outros não tenham. Na verdade, pode ser usado o que você desejar, mas esta é a que dá mais o efeito 3D, o efeito de profundidade. Até a próxima.